Nós vamos falar hoje sobre a água viva em meio a uma vozearia das multidões. João capítulo 7. Irmãos, desde sempre, as opiniões acerca da pessoa de Jesus são as mais diversas possíveis. Há aqueles que são absolutamente incrédulos, hostis a Jesus, não querem nem saber, não acreditam nele, senão como um homem comum, no máximo que tenha tido uma grande influência na sociedade, mas nada além disso. Há também aqueles que o consideram como uma boa pessoa, que dizem talvez até que ele veio da parte de Deus, mas não se confiam a ele, não se voltam para ele em adoração como o seu redentor pessoal. E há também aqueles que ouvem a sua voz, recebem do seu Espírito e vivem para a sua glória. Desses três grupos que eu mencionei, em qual destes grupos você está? Vamos ler João capítulo 7. Como tenho feito, pelo menos fiz da última vez, nós vamos lidar com este capítulo todo hoje. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Permaneça com a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo à medida que nós vamos avançando. Nessa primeira etapa deste capítulo, nós vemos aqui que os irmãos de Jesus demonstram incredulidade, não é? Mas sigamos a partir do versículo 1. Passadas estas coisas. Passado o quê? Passado aquele momento em que Jesus multiplicou os pães, como eu disse há pouco, os pães e os peixes, alimentou aquelas 5.000 pessoas, pelo menos, né? Passaram-se 6 meses aproximadamente daquele dia. E aí o versículo 1 também diz que ele não queria ir para a Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Os judeus aqui é uma referência clara às autoridades judaicas da região da Judéia. Lembrando que a região da Judéia é mais ali ao sul e a Galileia é mais ao norte. Ali a casa de Jesus em Cafarnaum fica na região da Galileia. Então ele não queria ir para a Judéia por conta de os judeus procurarem matá-lo. E lembrando aqui, talvez o principal motivo era o fato dele ter curado aquele homem no dia de sábado. Isso foi terrível para eles aceitarem. No versículo 2 nós vemos que havia naquele contexto, estava para começar a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Essa festa acontece mais ou menos lá para o final do ano, setembro, outubro, né? É também chamada de festa das cabanas. Está associada ali ao período da colheita. Então uma festa muito importante desde do Antigo Testamento, Êxodo, Levítico. Nós vemos ordenanças do Senhor para que essa festa fosse praticada. E nessa festa, que dura 7 a 8 dias,
Os participantes constroem barracas muito simples e vivem nessas barracas por esses 7 dias. Eles dormem lá, né, durante as noites. Por que eles fazem isso? Para que eles nunca esquecessem que o povo de Deus habitou em tendas quando saiu do Egito, né? E aí nós vemos do versículo 3 até o versículo 5 que os irmãos de Jesus, ou seja, os filhos de José e Maria, eles estavam ali, eles sabiam que Jesus fazia os milagres, mas assim como os escribas, os fariseus e toda aquela gente, eles não criam em Jesus. Eles não confiavam que Jesus era de fato o Messias. Eles não criam que Jesus era quem ele dizia ser. Assim como Nicodemos. Se vocês se lembrarem, no capítulo 3, Nicodemos vai até Jesus e fala: olha, mestre, nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus. Quer dizer, eles têm uma concepção de que Jesus é diferente das pessoas normais, mas ele não havia nascido de novo, ou seja, não havia a fé genuína naquele coração, embora, por conta dos milagres, de todas aquelas coisas miraculosas que Jesus fazia, eles tinham uma concepção de que ele não era qualquer pessoa, né? E também eles tinham uma fé semelhante, entre aspas, aí, ao pessoal que veio lá, que havia sido alimentado pelos pães e pelos peixes que Jesus multiplicou. Se você observar no capítulo 6, versículo 29, diz aí: respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E o que lhe disseram? Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles acabaram de ver alguém multiplicando pão, 5 pãezinhos, com uma multidão enorme. E ainda pergunta aqui qual é o sinal. Quer dizer, eles não tinham a verdadeira fé de que quem estava diante deles era o Salvador do mundo, era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Eles viam as coisas que Jesus fazia, mas não tinham a fé genuína, a fé verdadeira. Eles achavam estranho Jesus fazer o que ele fazia e ao mesmo tempo evitar a popularidade. Ele não queria que isso acontecesse, pelo menos não naquele momento. É como se o caldo estivesse esquentando. Ele não queria que fervesse rapidamente, ele queria que a coisa fosse esquentando aos poucos. E vai chegar um momento em que a coisa realmente o caldeirão vai estar fervendo, e aí é o momento em que Jesus vai para a cruz, é levado à cruz. Então, nesse momento não, ele ainda não quer que isso aconteça, por isso ele evita. Ele está dando passo a passo, está fazendo passo a passo o que seu pai quer que ele faça. E naquele momento, naquele instante, ele não deve ir para a festa dos tabernáculos. Nós vamos ver daqui a pouco que ele vai, pouco tempo depois, ok? Mas não publicamente. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. No versículo 6, nós vemos que Jesus simplesmente diz assim: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. E às vezes a gente lê o Evangelho de João e a gente percebe que em diversos momentos ele fala: a minha hora não chegou, a minha hora não chegou, a minha hora não chegou. Até que chega no capítulo 13 ele fala: a minha hora chegou. E alguns associam isso que ele diz no versículo 6 a esse momento, e não é. Na verdade, ele não está falando aqui da sua hora, mas ele está falando aqui do tempo específico, oportuno, que Deus tem para ele, para cada uma das coisas que ele realiza. Então, aquele não era o momento dele ir para a festa, só isso que ele está dizendo. Já os seus irmãos poderiam ir a qualquer momento, eles não tinham nenhum problema, né? Aquilo que Jesus fazia não incomodava muita gente, seus irmãos não. Então, eles poderiam ir para a festa a qualquer momento, não teria nenhum problema, mas se Jesus fosse no início da festa, certamente poderia haver algum problema, entre aspas. Então não tem nada a ver com a sua morte, ele só estava esperando o momento certo de ir. E aí no versículo 7 nós vemos aí, né? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Vão para a festa. Por enquanto eu não vou, daqui a pouco eu vou. Então ele permanece ali na Galiléia. Ele estava como que esperando um sinal, entre aspas, aí do Pai,
para que ele pudesse ir. E aí, vamos então à segunda etapa, no versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, outros diziam: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Então, a gente vê que Jesus sai da Galileia e vai então para a Judéia, para a festa, não de modo público. Ele, provavelmente, naquele tempo, as famílias iam juntas para a festa. E ele não queria estar junto da família, porque todo mundo estava procurando ele. A gente vê isso no versículo 11. Os judeus, essas autoridades judaicas, estavam atrás dele. Então, certamente estavam ali esperando alguém da família, alguém que viesse da Galileia, um grupo que viesse da Galileia, para que eles pudessem encontrar Jesus. E não encontraram porque ele não estava junto com eles. E aí nós vemos então no versículo 12 que a opinião da multidão era uma opinião dividida. Diz ali o versículo 12 que havia grande murmuração. Aqui a palavra murmuração não significa só murmuração como nós entendemos, que é reclamação. Não, murmuração no sentido de, sabe quando a gente fica pelos cantos conversando sobre alguma coisa, tentando entender alguma coisa, compartilhando alguma fofoca? Isso é murmuração, nesse sentido aqui dessa palavra no grego, tá? Então eles estavam ali, cada um no seu cantinho falando, uns diziam de uma forma, outros diziam de outra, mas eles não falavam abertamente. Por quê? Por quê? Porque o desagrado das autoridades já tinha perdido o controle. Eles estavam furiosos em relação a Jesus, eles queriam pegar Jesus. As pessoas cochichavam ali por medo de serem associadas a Jesus e isso trazer alguma complicação para eles. Então, esses versículos aqui deixam claro o motivo pelo qual Jesus não poderia ter ido naquele momento, mas agora sim, fora da publicidade, longe da sua família, agora seria o tempo oportuno para ele chegar. Ele não foi de um modo previsível junto com todo mundo, ele foi de um modo mais oculto, para que ele não pudesse ser encontrado naquele primeiro momento da festa. Por quê? Ele iria aparecer, mas não no primeiro momento, algum tempinho depois. Agora versículo 14. Corria já em meio à festa. Então, eu disse que a festa tem 7 a 8 dias, provavelmente terceiro ou quarto dia por aí, aparece Jesus publicamente. Ele foi ao templo, diz o versículo 14, e ensinava. Então os judeus, versículo 15, se maravilhavam e diziam: como sabe estes letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por mim mesmo, por si mesmo, está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Esse versículo 24, eu creio que nos ajuda a entender todo esse trecho do versículo 14 em diante. Julgar Jesus segundo a aparência seria o quê? Ficar admirado com ele, que é o que acontece aí no versículo 15. Os judeus se maravilhavam do ensino dele. Quando viam ele fazendo um milagre, eles se maravilhavam com o ensino de Jesus. Isso é julgar pela aparência. E ficava nisto.
O versículo 24 diz: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que seria julgar, nesse caso aqui, Jesus pela reta justiça? Seria constatar que ele é o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Isto seria julgá-lo pela reta justiça, porque era isto que os sinais que ele fazia indicavam. Era isto que o seu ensino apontava. Mas não, eles preferiam ficar admirados, maravilhados com aquelas coisas, aquelas palavras, mas sem absorver o conteúdo daquilo ali. Aí nós vemos no versículo 14 que Jesus então aparece publicamente no meio da festa. Se ele tivesse aparecido antes, ele poderia ter sido aclamado rei por aqueles que se admiravam dele. Se você observar, volte no capítulo 6, versículo 15. Depois da multiplicação de pães e peixes, diz aí: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, tinha algumas pessoas que estavam maravilhadas com Jesus, e talvez se vissem ele no início da festa, iriam já tentar fazer ele entrar em Jerusalém, como mais adiante vai acontecer, né? com aquela entrada triunfal, que todo mundo coloca as vestes, coloca ali as coisas e começa a cantar Hosana nas maiores. Talvez acontecesse nesse momento, mas não era ainda a hora de tudo isso acontecer. Ou poderia acontecer também dele ser morto, que, como eu já coloquei, as autoridades estavam atrás dele, né? Versículo 15: Jesus não tinha sido ensinado em nenhuma escola rabínica, mas demonstrava grande conhecimento. É isso que eles estão percebendo. Como é que ele sabe tudo isso sem ter estudado? E aí no versículo 16 nós vemos que, diante da admiração das pessoas quanto à procedência do seu ensino, porque eles queriam saber como é que ele sabe isso, se ele não foi ensinado, eles queriam saber de onde vem isso, né? Diante da admiração de Jesus quanto a essa procedência do seu ensino, Jesus afirma que ele vem do Pai. Ou seja, ele não vem de nenhuma tradição. Ele não vem de nenhuma tradição dos fariseus, dos saduceus, de qualquer um destes, né? E ele acrescenta no versículo 17, no versículo 18, duas coisas que as pessoas precisariam ter para então fazer um juízo correto do seu ensino. Entender o que ele estava dizendo. A primeira coisa, do versículo 17, é ter uma disposição apropriada. Olha só, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: se vocês tivessem vontade de agradar a Deus, se vocês quisessem genuinamente fazer a vontade de Deus, vocês perceberiam, saberiam que eu vim de Deus. Uma outra coisa ele diz ainda, além de ter a disposição apropriada, no versículo 18 ele vai mostrar para a gente que os seus ouvintes deveriam buscar o ideal apropriado. Que ideal é esse? Olha só, versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e não há nele justiça. Ou seja, quem está ouvindo, para que pudesse dar um juízo correto acerca do seu ensino, deveria, em primeiro lugar, querer fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, querer glorificar a Deus. Viver para a glória de Deus. É isso que precisava para então eles fazerem o juízo correto, não julgar pela aparência, mas pela reta justiça. E aí Jesus segue dizendo, né? Não vos deu Moisés a lei, mas ninguém de vós a observa. Ele está cutucando, né? Por que procurais matar-me? E respondeu, fala, tens demônio. A multidão fala, quem é que procura matar-te? E aí Jesus fala, olha, vocês querem me matar por conta de eu ter feito a cura de um homem no sábado. Então ele mostra, ele escancara diante daquela multidão que a intenção deles não era correta, a motivação deles não era correta, e por isso eles não conseguiam aceitar quem ele era. Chegamos então ao versículo 25.
Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas, ou seja, cochichar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então, por ele estar ensinando no templo, falando publicamente, alguns se incomodaram. Falaram: peraí, o pessoal não está querendo matar esse homem? Ele está aí falando publicamente, ninguém prende ele, ninguém pega ele. O que está acontecendo? Aí no versículo 27 até o versículo 30, nós vemos aí que os judeus pensavam que sabiam de onde Jesus vinha, onde ele tinha nascido, quem eram os seus pais, seus irmãos, mas eles não aceitavam que Jesus veio de Deus. E era isso que ele estava dizendo o tempo todo. Eu não vim porque, diz o versículo 28, porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Em outras palavras, é verdade que Deus me enviou. Aquele a quem vocês não conhecem, mas eu o conheço, venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, aqueles judeus, aqueles homens, achavam que sabiam alguma coisa de Jesus, mas não sabiam nada, não aceitavam, na verdade, que ele veio de Deus. E aí do versículo 31 até o versículo 32, nós vemos aí que a multidão, alguns dentre a multidão, davam sinais de aceitação de Jesus como Cristo. Diz o versículo 31, como é que está aí? Muitos entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este? Então a multidão dava sinais de aceitação de Jesus como Cristo, e isso era terrível para os judeus, para os sacerdotes, que Jesus estava ganhando um prestígio maior do que o deles. Mexeu com o ídolo deles. A gente tem falado de vez em quando sobre idolatria, né? Mexeu com o ídolo deles. E aí então eles querem imediatamente derrubar este que está ganhando mais prestígio do que eles. E aí nós vemos a partir do versículo, no versículo 32, que eles buscam prender Jesus. Eles enviam guardas para prender Jesus. Lembrando o seguinte, esses guardas não eram meros funcionários aqui do templo, tá? Eram os levitas. Eram pessoas comprometidas com o serviço religioso do templo. Então não eram pessoas quaisquer, eles realmente faziam parte do povo ali de Israel e serviam ao templo por serem da família ali dos levitas, ok? Então esses guardas que são enviados para prender Jesus. E aí Jesus, sabendo disso, ele fala: olha,
daqui a pouco eu não vou estar com você. E para onde eu vou? Nenhum de vocês vai conseguir chegar lá. Nenhum de vocês. Aqui com certeza Jesus está se referindo à sua glória. Ele está se referindo ao momento que viria após a sua morte, ressurreição e ascensão. Para onde ele iria? Ele voltaria para a glória junto ao Pai. De onde ele veio quando se encarnou. Para lá ele voltaria, e de fato nenhum daqueles ouvintes poderia encontrar Jesus neste lugar. E essas palavras aí, eles ficaram incomodados com isso, né? Como é que pode? Para onde ele vai que a gente não possa ir? Será que ele vai para entre os gregos? Ele vai ensinar lá para o pessoal que está na dispersão? O que significa isso? Eles ficaram incomodados com essa realidade. E aí, isso deve ter acontecido mais ou menos ali no meio da festa, como está lá o marco temporal aí do versículo 14. E aí um outro marco vem aqui no versículo 37, do meio da festa, pula para o último dia da festa. Então, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí diz o autor bíblico, o apóstolo João, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então a gente vê neste último dia um discurso público de Jesus falando: venham a mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A gente precisa lembrar aqui o que foi dito exatamente antes. A gente tem que conectar agora a parte anterior com esta parte. O que ele terminou dizendo lá no versículo, vamos dizer aqui, 34. Vocês vão me procurar, não vão me achar. Também onde eu estou, vós não podeis estar. Então, ele termina lá no meio da festa, falando que, em outras palavras, de um modo mais direto agora, que ele retornaria para o Pai. É isso que ele queria dizer, certo? E aí vem o versículo 37. E ele fala de algo que vai acontecer imediatamente após o seu retorno para o Pai. Vamos lá, de novo, só para a gente entender. Lá no meio da festa, depois de ele ensinar no templo e tudo mais, ele termina dizendo: olha, eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir. E ele está se referindo ao seu retorno para o Pai, certo? Agora, no versículo 37, ele aparece de novo no final da festa, dizendo: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí no versículo 39 vem a explicação disto. Qual é a explicação? A explicação é que ele se referia ao derramamento do Espírito sobre aqueles que o recebessem, que crescem nele. E olha o final do versículo 39. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, ele terminou o discurso anterior falando que ele voltaria para o Pai. E agora, a festa dizendo de algo que vai acontecer após o seu retorno para o Pai.
a gente precisa entender essas palavras de Jesus, do versículo 37 e 38, à luz do significado de uma das principais cerimônias da festa dos tabernáculos. Como eu falei lá no comecinho, tem uma série de sentidos, de significados envolvidos nessa festa. Falei que tem a ver com o tempo da colheita. Falei que tem a ver com o período em que o povo viveu em tendas depois que saiu do Egito. E tem uma cerimônia, uma das principais cerimônias da festa dos tabernáculos, que incluía o derramamento de água. Certamente uma referência também ao que aconteceu no deserto, quando da rocha Deus fez brotar água, e Paulo vai dizer que ali era Cristo, aquela rocha era Cristo. Paulo vai dizer isso, depois você lê lá em 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ver alguns textos aqui a respeito da festa dos tabernáculos no Antigo Testamento. Então mantenha essa página aberta e vá até Zacarias, profeta Zacarias, final do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 14. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 14, versículo 16 e 17. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Percebe? Colheita tem a ver com água também, né? Não tem colheita se não tiver chuva, né? Esse capítulo 14, ele era lido no primeiro dia da festa dos tabernáculos, ou também chamado de festa das cabanas. No primeiro dia, esse capítulo era lido. Ou seja, é importante para as famílias da terra que adorem o Rei, para que venha sobre elas a chuva. E no contexto profético, nos livros proféticos, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer interpretações literalistas. Certamente não é uma referência direta à chuva de verdade, mas ao derramamento de uma água da parte de Deus, a água viva. E aqui me permita ler aqui um trechinho do comentarista sobre esse texto, Carson. Ele diz assim: uma das cerimônias, ele diz assim: nos 7 dias da festa, enchia-se uma jarra dourada de água do tanque de Siloé, que era levada em uma procissão pelo sumo sacerdote de volta para o templo. Então o pessoal ia lá, pegava uma jarra dourada com a água do tanque de Siloé, e eles levavam essa água em procissão. Quando a procissão se aproximava da abertura para a água do lado do sul do pátio interno, eram dados 3 toques no chofar, aquela trombetinha, uma trombeta usada ali nas ocasiões festivas. Então 3 toques. Enquanto os peregrinos observavam os sacerdotes andando ali ao redor do altar com a jarra, o coro do templo cantava ali o Halel. O que é o Halel? São os salmos 113 e 118. Então eles ficavam ali circulando o altar, e o povo, fazia um grande coral cantando os salmos 113, 114, 115, 116, 117. Quando o coro alcançava o salmo 118, todo peregrino que estava ali do sexo masculino chacoalhava um galho de salgueiro e uma murta amarrados com ramos de palmeira na sua mão direita, enquanto que sua mão esquerda levantava um pedaço de um fruto cítrico, o sinal da colheita realizada. Então, galinho, de salgueiro numa mão e
um fruto cítrico, uma fruta, alguma coisa que havia sido colhida naquele ano, né? E todos gritavam: deem graças ao Senhor. 3 vezes: deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor. A água era oferecida a Deus na hora do sacrifício da manhã, junto com as ofertas de bebida e de vinho diárias. O vinho e a água eram derramados em suas respectivas vasilhas de prata e a seguir derramados diante do Senhor. Além disso, essas cerimônias da festa das cabanas estavam relacionadas no pensamento judaico tanto com a provisão da água feita pelo Senhor no deserto, como com o derramar do Espírito Santo nos últimos dias. Porque eles tinham essa noção. Os profetas, Joel, por exemplo, tinha falado sobre esse derramamento do Espírito. Então, esse símbolo, essa cerimônia do derramamento de águas, eles lembravam-se disto, daquilo que foi feito no deserto, a provisão de água no deserto, mas também o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Concluindo aqui o texto dele, o derramar na festa das cabanas refere-se simbolicamente à era messiânica, na qual um rio da rocha sagrada fluiria sobre toda a terra. Entenderam? Porque Jesus chega agora, no último dia da festa, e fala, o que ele fala mesmo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele está dizendo, em outras palavras? É que ele é o cumprimento daquela festa. Ele é tudo que aquela festa simboliza. Por isso ele fala: venham a mim. Venham a mim. Várias profecias do Antigo Testamento apontavam para o derramamento da água viva sobre o povo de Deus. E quando a gente lê esse trecho aqui também, a gente pode se lembrar, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, das palavras de Isaías, no capítulo 55, versículo 1, diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E assim ele segue chamando o seu povo para ele. É isso que Jesus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, faz no último dia da festa. Ele chama as pessoas para irem até Ele. Em Cristo, meus queridos, nos é oferecida a água viva. Isso já tinha sido anunciado à mulher samaritana, a gente já viu isso, no capítulo 4 de João, versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água desse poço, porque ele é fundo. Onde tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber desta água aqui, vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa mesma verdade volta a ser ratificada lá no Apocalipse. Se você não quiser abrir, apenas ouça. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Então me mostrou
o rio da água viva. Essa é a visão do apóstolo João. Esse mesmo que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse. Então me mostrou o rio da água viva, ou da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No versículo 2, no meio da praça, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, ou seja, a vida eterna, a vida abundante. Não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais lutas, não vai ter mais dor, uma vida perfeita. E aí, voltando ao nosso texto, nós vemos, a partir do versículo 45, que depois de ouvir essas últimas palavras de Jesus na festa, os guardas voltaram para os principais sacerdotes. Voltaram, pois, versículo 45, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Vocês foram até lá. Por que vocês não trouxeram Jesus? Ele estava ali, tão fácil de pegar. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Cada um foi para sua casa. Acabou a festa deles. No verso 45, a gente percebe, as autoridades, os fariseus, os sacerdotes, eles queriam a cabeça de Jesus. No versículo 47 até o 49, a gente vê a mesma coisa. Os fariseus dizem: será que também vós fostes enganados? Será que mais alguém creu nele? Essa plebe, esse povo aí que nunca estudou a Bíblia, não sabe nada, é maldita. Versículo 52 também a gente vê: dar-se ao caso, falando para Nicodemos, que tu és também da Galileia. Vai ver, não tem ninguém que venha, que seja profeta e tenha vindo da Galileia. Eles queriam mesmo a cabeça de Jesus. Mas a gente vê no 46 que alguns deles, os que pararam para ouvir Jesus com bastante atenção, eles reconhecem e ficam mexidos com as palavras de Jesus. Nicodemos, no versículo 50, aquele mesmo que foi se encontrar com Jesus, ele não demonstra fé aqui não. Mas parece que ele tem alguma empatia por Jesus, então ele tira da manga um artigo da Constituição. Fala: olha, como é que a gente vai julgar alguém sem ouvi-lo? Sem que eles possam se defender? E aí isso acaba dissolvendo ali aquela assembleia. Algumas perguntas para nós refletirmos finalmente. Será que nós somos como aqueles irmãos de Jesus que sabem que Jesus faz milagres, mas não o aceitam como Salvador? Será que nós somos assim? Nós reconhecemos Jesus, sabemos que Ele não é como um homem qualquer, Ele fez milagres, Ele mudou a história, nós nos simpatizamos com Ele, mas não cremos. Será que nós somos como aquele grupo de pessoas que foram beneficiadas por Jesus e por isso dizem que Ele é bom? Foram beneficiadas com uma cura de uma enfermidade, foram beneficiadas, sei lá, com
alguma provisão financeira, um emprego, então reconhece que foi Jesus, e então diz que Ele é bom e tal, mas não chega a se entregar a Ele. Será que nós somos como esses? Será que nós somos como aquele grupo de pessoas que se admiraram do ensino de Jesus, ficaram encantados, nossa, que palavra maravilhosa, mas sem contudo crer que Jesus é o Deus presente e o presente de Deus? Meus queridos, se alguém tem sede, vá a Jesus e beba. Beba de graça. Não precisa pagar, não. Beba de graça da fonte da água da vida. A promessa é que Ele é quem tem sede e for a Ele e crer nele, a promessa é que Ele dará o Espírito, que é como um rio interior, transbordante de águas vivas. Essa é a promessa. Você quer isto? Você quer saciar a sua sede e ter em si um rio que flui, que transborda de você, um rio de águas vivas? Então atenda ao chamado de Cristo. Beba, sacie a sua sede e viva.